Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Espero que todos que possam estar em casa estejam em casa para a proteção de vocês e proteção da família de vocês. E espero que vocês gostem de mais uma aula que a gente vai começar hoje. Eu sei que semana passada eu reclamei desse microfone e peguei o microfone do notebook, que ele é bem maior e ouve bem melhor, realmente. Só que ele ouve todo a voz ambiente. Como eu estou gravando um pouquinho mais cedo hoje, ia sair muito som, meus filhos estão jogando videogame lá embaixo na sala. Ia sair uma barulheira, minha filha acabou de gritar agora, então eu sei que vai sair menos aqui, até porque eu falei, mas vai ficar baixo. Não vai ficar não, porque macaco velho às vezes esquece de talentos que ele tem, né? E eu esqueci por uma burrice, literalmente, ou velhice, talvez, bem melhor, né? Com essa barba branca é bem mais provável. Eu esqueci que, lógico, na edição eu poderia editar o áudio, melhorar ruído, melhorar o próprio volume do microfone. E eu vou fazer isso, já testei, vai dar certo, né? Meu pai, ele viu o vídeo que eu falei dele, né? Que eu falei que ele também reclamou que meu áudio estava baixo. E ele viu que eu mudei, ele. Ah, gostei, agora o áudio ficou bom. Pai, agora eu quero ver. Eu vou mudar, vou usar o microfone velho, que o áudio estava ruim, e vai ficar bom. Quero um feedback do senhor, quero que o senhor me diga se ficou bom ou não. Meu pai vê meus vídeos, meu pai vê meus vídeos, mesmo sendo de aula, ele vê. Ele vê. E legal isso, eu me amarro que meu pai possa apreciar e admirar o trabalho do filho dele, né? Mesmo às vezes ele discordando de questões políticas minhas, mas olha só, a gente pode admirar o talento e a capacidade de quem a gente ama. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, beijo, pai. Te amo. E eu não tenho vergonha nenhuma de demonstrar carinho para quem eu amo. Não tenho vergonha nenhuma. E é, eu quero que vocês. Hoje a gente vai fazer algumas coisas novas. E eu avisei que a gente ia fazer tanta coisa nova que eu vou começar. Primeiro, essa semana, essa aqui é a única turma que eu estou fazendo vídeo. Essa turma não, né? 901 e 902 são as duas únicas turmas que eu estou fazendo vídeo gravado. Para primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, essa semana coincidiu, e eu gosto, eu vou dar aula ao vivo, na segunda-feira de manhã e na terça-feira de manhã, né? Quer dizer, hoje, para quem está vendo isso hoje na segunda, né? Mas como isso aqui vai ficar na plataforma, a gente não sabe a hora que você vai ver isso aqui. Mas eu espero que também a gente chegue ao ponto de ter aula ao vivo para vocês. Acho que um pequeno empecilho que eu vou conversar com a coordenação para a gente organizar é o fato da 901 não estar... Ih, caramba, eu não gravei nosso tempo. A 901 não está sincronizada com as aulas da 902. Elas não estão com aulas no mesmo dia. Mas isso tem um jeito de resolver. Aliás, tem mais de um jeito. Inclusive, eu sei que alguns da 902 já estão até se antecipando, já estão vendo vídeos na semana da 901. Não importa. Mas a novidade não era essa. Essa vai ser uma novidade. Nós vamos fazer nossa aula online, ao vivo. Beleza. Mas a novidade é que eu já postei e já teve gente que viu e já fez alguns exercícios. Exercício no portal do Plural. Tá? Você entra no seu portal do Plural, tá? Vai estar disponibilizado alguns exercícios lá. Nós estamos com algum problema ali que nós vamos resolver. Tá? A apostila que está lá no Plural não é a apostila de vocês, é aquela antiga, né, com a matéria errada, que nós criamos uma nova adaptada especificamente para vocês, vocês, né, já receberam, que é a que nós usamos aqui, né, em PDF também, para vocês. Mas lá no Plural você ainda tem a apostila antiga. E com isso, os exercícios disponibilizados pelo Plural também ainda estão se adaptando a isso. Porém, né, o professor de vocês fez uma pesquisa mais elaborada, foi buscar outras questões e tem lá uma bateria de exercícios para você se
exercitar, né? Literalmente, né? A palavra exercício, exercitar o conhecimento sobre a Europa. Vai lá, faça. Eu botei um prazo longo, tá? De uma semana, pelo menos, para vocês fazerem com calma. Não vai ser sempre esse prazo longo, tá? Aliás, eu acho que vou ter que mudar esse prazo, porque tem que ver 901 e 902. Vou dar uma olhadinha depois, mas vai lá e faça. Faça, porque tá interessante sobre a nossa matéria. Vamos começar a nossa aulinha, beleza? Vamos falar sobre migrações. As migrações da Europa. Né? E ele começa falando o seguinte, que até a Primeira Guerra Mundial, a Europa, deixa eu ajeitar para eu não ficar na frente de nenhuma palavrinha. Vamos lá. Até a Primeira Guerra Mundial, a Europa apresentava alta taxa de emigração. Ou seja, era um continente que perdia a população para outras regiões do planeta. Vamos lembrar um pouquinho disso aqui. Né? De novo, eu fiquei na frente da... Isso aqui a gente já falou, beleza? Vou botar aqui um buraquinho aqui específico para mim, olha que bonitinho. A gente já falou disso aqui, tá? Se você não lembra a diferença de emigrante, imigrante, imigração interna, imigração externa, você já aprendeu isso lá no seu 7º ano. Mas se você não lembra, dá pause aí, tá? No vídeo e lê e relembre, tá? Nós já falamos disso, então nós já falamos isso esse ano, então não tem por que você não lembrar. Mas ok, mas eu deixei na tela para complementar quem não lembra. Beleza? Vamos voltar aqui para o lado. É por isso que eu gosto desse programa, eu consigo mexer aqui, né? Tem programa que eu fico fixo aqui embaixo, não gosto. Então, dessa forma, os europeus povoaram as Américas, a Austrália e pontos isolados da Ásia. E lógico da África também, como a África do Sul. Entre os países europeus que tiveram o maior número de imigrantes estão Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália e Portugal. Por que esses daqui? Imigrantes que saíram da Europa. Por que esses são os que mais geraram para fora? Primeiro porque, no caso aqui, Reino Unido, Espanha, Itália e Portugal, desculpa, porque eram os países que tinham mais colônias. Então, a proximidade de mandar sua população para essas colônias é muito mais fácil, beleza? Então, por ter mais colônias, esses países entraram. E Alemanha e Itália, o motivo foi diferente, tá? Alemanha e Itália é porque foram os países que mais demoraram a se criarem como países dentro da Europa. A unificação da Alemanha, a unificação da Itália, a formação do país Itália, como a gente conhece hoje Itália, foi muito mais tardia, e a Alemanha também, muito mais tardia que os outros países, e eles se atrasaram na época da colonização dos países. Eles não eram um país formado quando Espanha e Portugal colonizaram as Américas, por exemplo. E quando depois que eles saíram das Américas, foram colonizar a África, né, com as independências das colônias americanas, a Alemanha e Itália ainda não estavam formados de forma plena. Não estavam plenamente formados, ainda tinha conflitos, ainda tinha questões de unificação, e fizeram com que eles se atrasassem e eles não tiveram grandes possibilidades de terem colônias, tá? Então eram países que estavam com plano de se desenvolver, porém não conseguiram colônias. E se atrasaram e tiveram problemas econômicos por causa disso, porque não tinham mão de obra, não tinha fornecedores de matéria-prima fixo, não tinham. E esses problemas acabaram gerando um caos tão grande nesses países que isso causou o início da Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial é uma consequência, tá, entre vários fatores. Nunca em história, né, na história, você pode dar que algo é uma consequência de um único fator. Nunca. Tá? Se alguém diz que é um único fator para você, tome cuidado. E se alguém está querendo manipular o que você pensa, nunca é um único fator. É um conjunto, é uma circunstância de fatores que vão desencadear alguma coisa. A história é assim. Pode ter aquele fator decisivo, beleza? Isso pode ser. Mas outros fatores influenciaram para agravar ou para amenizar. Tá? E aí, esses fatores,
tá, fizeram o ocorrido. No caso aqui, esse fator da demora desses países entrarem, né, como países colonizadores, foi um dos fatores, um dos grandes fatores, não é um fatorzinho qualquer, é um dos grandes fatores, um dos fatores importantes para a criação da Primeira Guerra Mundial. Tá, ok? E por isso, a Alemanha, por exemplo, tenta invadir os outros países porque quer direito de explorar alguém, para poder explorar alguém, certo? E poder tirar riquezas daí. Esse é um fator, tá? Alemanha e Itália. E aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aí não é um momento para a gente falar aqui, mas só para contextualizar aqui a questão histórica para a consequência geográfica, beleza? O tempo inteiro a gente tem que mexer a história e a geografia, a geografia humana e a história, elas estão muito interligadas, né? Por causa disso. Né? A gente tem muita... porque a geografia estuda a relação do ser humano com o lugar que ele vive. Seja esse lugar o planeta, a Terra, que aí a gente fala mais da geografia física, seja esse lugar um país, ou bairro, ou a cidade, ou o estado, ou o continente que ele vive. Né? E aí muito mais a geopolítica, e aí a história entra muito mais nesse fator, que é uma das consequências que vai gerar essa relação. Né? Ela vai influenciar, a história vai influenciar na relação do ser humano com esse lugar que ele vive. Ok? Por isso a gente usa muito história dentro da geografia. Beleza? Falando demais. Eu tô metralhando hoje, beleza? Então, após a Segunda Guerra Mundial, o quadro se inverte. Até a Primeira Guerra Mundial, a Europa, ela era a exportadora de pessoas. Ela colonizou os outros continentes, principalmente a América. A América foi muito mais forte, né? Tanto é que somos todos descendentes de europeus, beleza? Com miscigenações, mas grande parte descendentes de europeus, com misturas, miscigenações, misturas. Mas após a Segunda Guerra isso inverteu. Ele passou a ser imigrante. Basicamente por dois fatores. A sua apostila ele até deixa de lado um fator que é importante, que eu vou falar aqui, e ele ressalta o outro que também é importante. Os dois são importantes, mas um é mais, ele ressaltou só esse que é mais claro visualmente, né? Após a Segunda Guerra, os fluxos populacionais se invertem e a Europa passou a ter forte imigração. Tá? Imigração, ou seja, importou pessoas. Ou seja, passou a receber população, atraída pela rápida recuperação econômica de alguns países. Perfeito, isso é certo. Só que um detalhezinho a mais. Não só a rápida recuperação econômica, mas também a alta necessidade de mão de obra para fazer essa recuperação econômica. Tá? A Europa estava destruída. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída. Tem vários filmes que você pode ver, que você vê isso aí. Vou aconselhar dois aqui de cabeça. Não preparei para lembrar filmes para vocês, mas eu falei que ao longo do ano eu ia falar vários filmes. Coração de Ferro, né, com Brad Pitt. Filmaço. Tá? Um grupo que numa guerra num tanque. Tem uma hora que eles vão para uma cidadezinha francesa, que eles chegam nessa cidade, até são recebidos por uma senhora e sua filha, e tem toda uma relação que eles vão almoçar nessa casa, e as duas estão com medo, porque são soldados estrangeiros, né, entrando na cidade. Olha como está a cidade. Tem jogos de videogame também que mostram isso, cidades destruídas, Splinter Cell, Sniper Elite, alguns de Call of Duty, também mostram, principalmente os Call of Duty que falam da Segunda Guerra Mundial. Esses são os perfeitos para mostrar isso. Eles mostram como o Call of Duty, qual foi aquele que foi da Primeira Guerra Mundial, que foi do ano passado, ano retrasado, espetacular, foi Battlefield? Não lembro agora. Battlefield 1, acho que é esse mesmo, que foi da Primeira Guerra Mundial, por isso que é Battlefield 1. Perfeito para mostrar como a guerra destruiu as cidades destruídas no chão, né? Completamente destruídas. E isso mostra para que
reconstrução dessas cidades, você precisa de, primeiro, matéria-prima, tá? E, lógico, mão de obra. Então, vários desses países necessitaram não só de matéria-prima, de apoio financeiro, isso vai ser consequência que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, mas também necessitaram de matéria-prima, de mão de obra. E essa mão de obra veio em grande parte por causa da imigração. Por que em grande parte? Porque, lembre-se, a guerra foi dentro da Europa e isso fez com que o contingente populacional europeu caísse. Né? Eles morreram, muita gente morreu no meio da guerra. Tá? Em sua maior parte, esses imigrantes eram provenientes de ex-colônias europeias. Por quê? Porque isso facilitou, né? Aumentou a diversidade étnica do continente, sim, mas por que isso ele facilitou? Por causa da língua, né? Você vê o nosso caso mesmo. Muita gente, quando vai tentar alguma coisa na Europa, o primeiro país que escolhe, né, muitas vezes é Portugal. Quem viu, por exemplo, a campanha do Flamengo na Libertadores, o Flamengo ele tomou o noticiário português não só por causa do o time do Flamengo estava jogando bem e o Jorge Jesus é o português, então facilitou a entrada, né? As pessoas queriam saber de notícias do Flamengo por causa de Jorge Jesus, mas também porque tinha muito brasileiro flamenguista em Portugal, certo? Por quê? Porque é a mesma língua, mesmo que seja um pouquinho diferente, eles falam um pouquinho diferente. Meu português, você tem o sotaque português, ele é muito complexo, porque ele depende da região, né, de Portugal. O sotaque de Lisboa ou do Porto é muito mais fácil da gente entender do que o sotaque, sei lá, de Trás-os-Montes, da Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira até que não, tem que mais fácil, né? Mais fácil do que do Porto. Então, são regiões diferentes, que tem sotaque diferente e com linguagem diferente, mas que esse sotaque, rapidinho você se adapta e você entende fácil porque é a sua língua. Né? E eles te entendem melhor. No caso, o brasileiro lá, ele tem uma grande facilidade devido à potência que a televisão brasileira, principalmente nas últimas décadas, as novelas da Rede Globo, acabaram sendo exportadas para o mundo inteiro, mas quando eram exportadas para Portugal, muitas delas nem eram dubladas, né? Eram exibidas com o áudio original das atrizes e dos atores brasileiros. Então era muito mais fácil para eles viram várias novelas brasileiras, então o sotaque brasileiro para eles é muito mais fácil eles entenderem porque eles estão acostumados a assistirem material com o sotaque brasileiro. Então para eles é bem mais fácil isso, perfeito? Então isso facilita que o brasileiro vá para Portugal, por exemplo, ok? Mas não quer dizer que seja o único lugar. O segundo lugar que mais brasileiro vai dentro da Europa é a Inglaterra, porque nós temos uma cultura, o inglês é a primeira língua estrangeira que todo mundo tenta aprender, né? Por causa que tem nas escolas, isso facilita, por causa dos jogos de videogame, né? Eu mesmo, o inglês que eu tenho hoje muito é devido a jogar videogame também, né? Jogos de RPG, Resident Evil, você tinha que decifrar coisas e tinha um texto lá em inglês, você tinha que aprender, você buscava informação porque você queria jogar, então isso é muito bom e você acabou aprendendo. Hoje em dia, por causa do crescimento da indústria dos games no mundo, principalmente no Brasil sendo um grande consumidor, está havendo mais jogos traduzidos, né, com legendas em português e alguns até com dublagem em português. E isso tem diminuído. Mas mesmo assim, apesar de ter diminuído, os grandes jogos, quanto mais rápido eles são lançados para vir mundialmente, tem que vir para o Brasil junto, eles ainda vêm em inglês. Então isso ainda força, ainda facilita esse processo. Mas não é definitivo e não é o único, mas não é igual ao passado, mas ainda é muito forte. Principalmente quando o cara quer jogar online, aí
né? MMORPG, né? Você tem que fazer comércio com outras pessoas online, você tem que negociar com a pessoa. Eu quero vender isso aqui, quero portanto, você tem esse item, você não tem esse item, você tem que falar com ele em inglês, né? Então, isso também é um estimulante para a língua inglesa. Então, por isso, o Reino Unido é o segundo país, certo? Com, dentro da Europa, com grande quantidade de brasileiros. Mas também tem Espanha, né? Também da facilidade da língua, tá? A Itália e França têm uma certa facilidade da língua, a Itália um pouquinho mais, eu acho o italiano mais fácil de compreensão para o brasileiro, por causa do latim, né? Somos línguas latinas. O francês também, só que o francês, algumas coisas são fáceis, outras não. O francês é bem mais complicado, mas acho, né, em algumas partes, menos complicado que o inglês. O inglês facilita por causa do nosso histórico e tal, mas aí tirando os países, aí diminui muito o número de brasileiros por causa que da dificuldade da língua. Os outros países você diminui muito o número de brasileiros. Mas nas últimas décadas do século XX, essa migração é muito mais interna, tá? Como aqui está escrito, ó. A migração é muito mais interna. Por que interna? Interna dentro da própria Europa, ok? Por quê? O que acontece dentro da própria Europa? Com a criação da União Europeia, tá? A União Europeia facilitou a livre circulação de pessoas dentro da Europa, tá? O nome é livre circulação de pessoas. Então, dentro da Europa, no início da União Europeia, eu estou adiantando um pouquinho a matéria, o parágrafo nem fala da União Europeia, mas como isso é o fator, eu vou adiantar um pouquinho, uma coisa que a gente vai falar depois. Com o início da União Europeia, a União Europeia, além da moeda única que veio também, além de circulação de pessoas, tem livre circulação de matéria, de material, livre circulação de produto, livre circulação de capital, dinheiro. A livre circulação de pessoas é que criou um impacto maior. Por quê? Dentro da Europa, se você está dentro da União Europeia, você tem liberdade, sem precisar mostrar passaporte, de ir de um país para outro, como se você estivesse indo do Rio de Janeiro para São Paulo. Quando você vai do Rio de Janeiro para São Paulo, você, no meio do caminho, na fronteira, você tem que mostrar passaporte? Não. Mesmo se você for de carro, de ônibus ou de avião. Você vai embarcar, você não mostra passaporte. Certo? Porque você está dentro do meio de país. Quando você está na União Europeia, isso é uma regra importantíssima. Por isso, começou então a crescer a migração interna entre os países da Europa, ok? E aqui você tem os principais fluxos de migração. Daqui a pouco a gente vai explicar desses aqui, os que vêm de fora, ok? Mas esses aqui são os internos e esses aqui temos também externos. E os principais países são os países que depois nós vamos chamar de PIGs. Quem são os PIGs? Eu botei aqui porque no início era só, não tinha nem o S, né? Mas primeiro eram esses três, depois botou o S e hoje a gente chama de PIGs assim. Mas são PIGs. Tem uma corruptela aí, né, depreciativa em relação a porcos. E você vai ver que isso é bem preconceituoso. Mas esses países, por causa da ordem dos nomes, acaba facilitando a memorização. Quem são esses países? Que são todos os países da Europa que fazem parte do PIGs, ok? E aí você facilmente, são os países que mais fornecem população para outros países dentro da Europa, ok? Por quê? Porque são países com menor condições econômicas, historicamente, dentro da Europa, dentro do corpo dos primeiros países da União Europeia. Hoje em dia, eles até não estão tanto nesse nível. Mas a gente vai falar melhor quando a gente falar de União Europeia. Mas na década de 70, 80, final do século XX, que é o que nós estamos falando agora, esses são os principais países que fornecem imigrantes para os países mais ricos. E quem são esses países? Primeiro, P é fácil, Portugal. Beleza? Tranquilo. Segundo, I. E aí, você tem, inicialmente aqui, era a Itália. Tá? Sim, a Itália é um país controverso pra caramba.
apesar de ser um país que economicamente é um país meio lembrando o Brasil, né? Não é à toa que aquela campanha de Milão, que Milão não para, né? Existe um conceito muito forte lá, até por causa do passado, né, político deles na Segunda Guerra Mundial, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. A Itália, ela é rica, só que ela é bem, ela tem dentro da Europa, ela tem uma diferença social muito grande, tem a parte pobre muito forte no sul. O sul é muito mais pobre que o norte da Itália, tá? Aquela parte toda da Sicília, do sul da Itália, da Bota, do finalzinho da Bota ali, é bem mais pobre que o norte, que é a região que atingiu, que mais atingiu o coronavírus e tal, mas tem essa controvérsia, mas a Itália, então, por isso, tem sim, principalmente dessa parte mais pobre, era um grande fornecedor de matéria-prima humana, mão de obra humana, ok? O outro I é a Irlanda, que apesar de fazer parte ali, né, das Ilhas Britânicas, né, não é a Irlanda do Norte, não é a Irlanda que faz parte da União do Reino Unido, desculpa, é a Irlanda, a República da Irlanda, tá? E ela é, sim, uma grande fornecedora de mão de obra para outros países também, porque diferenças econômicas e sociais, tá? G é a Grécia, então até aqui é fácil, o início dos nomes facilita, tá? E o S, eu adoro quando eu estou falando disso em sala de aula, que geralmente eu falo quais são os países os alunos começam a participar. Eu gostaria que estar online aqui para vocês darem opiniões, né? Se vocês estivessem aqui para dar opiniões, porque sempre quando chega no S todo mundo erra. Não tem como. Poucas vezes alguém acertou. Teve gente que acertou? Teve, mas poucas vezes. Porque sempre chutam Suécia, Suíça e não acertam. Não acertam porque quando criaram o termo pigs, o termo está em inglês. Porcos, em inglês. Aqui é a inicial das letras do nome dos países em inglês. Seria Portugal, Italy, Ireland, Greece e Spain, né? É a Espanha. Que geralmente eu boto aí aí vem um aluno, professor, tá errado. A Espanha é com E. Mas tá em inglês, tá? Por isso eu separei. E sempre vim justamente causa esse problema. Porque esses países são os países relativamente com mais problemas sociais, mais pobres do início da União Europeia, do final do século XX, tá? Tanto é que Portugal e Espanha chegaram a ser chamados, né, de quintal da Europa. Né? Por que quintal da Europa? Quintal é aquela parte da sua casa que não é a parte da frente, né? Não é a varanda, não é a entrada, que você bota bonitinho e tal. Quintal é aquela parte dos fundos, certo? Que você é onde, geralmente, quando tem obra, só onde o seu pai bota o entulho, onde não, fica as coisas mais jogadas, tem o chão mais quebrado, porque é a parte que não aparece, a parte que não apresenta, então a parte mais pobrinha, menos cuidada, né? Menos cuidada, palavra mais adequada, ok? Então, por isso, esses países são os mais fortes nesse contexto, tá? Inicialmente, olha lá, tá aqui, sublinha, tá? São os iniciais. E França e Alemanha, não, gregos até irlandeses, ok? Programa um trabalho de países de economia mais desenvolvidos. Aí, agora sim, quais são os países mais desenvolvidos? Aí sim, Reino Unido, França e Alemanha eram os três principais, né? Reino Unido, França e Alemanha. Então você sublinha isso aqui, beleza? Depois de 1985, com a crise dos países socialistas, a queda que vai recorrer 85, 86, muita gente afirma que Chernobyl tem muita consequência disso, tá? Depois a gente vai ver, falando mais sobre isso, que os países socialistas começaram a ter problemas muito fortes, começou a mudar um pouquinho e os países do leste europeu
né, passaram a ter muito mais também, fornecer muito mais pessoas. São esses aqui, esses países aqui, ó. Ok? Mas no início do século XXI, outra reviravolta, não são mais esses países, e sim os países do norte da África, principalmente, que são os países de imigração ilícita, né? Imigração ilegal. São os imigrantes ilegais. Tá? Tem cenas fortíssimas, né? Deixa eu ver se eu... Cenas fortíssimas que eu vou buscar aqui. São algumas imagens de pessoas desesperadas, fugindo geralmente de problemas fortíssimos do norte da Europa, principalmente fugindo de guerras, tentando atravessar o mar Mediterrâneo para entrar na Europa. Lógico, muitos acabam tendo problema como desastres como afogamento, naufrágio, tá? Eu vou baixar um pouquinho aqui, mas vou ter contato para não baixar muito, porque algumas cenas são muito fortes, né? Uma das cenas mais fortes que eu vi, que me emocionou muito, eu chorei muito a primeira vez que eu vi o vídeo, de um desses, de uma família imigrante assim, né, vindo da Síria, e provavelmente, como pedi o troço geral, não vai mostrar imagem desse problema. E a família acabou naufragando. O pai não conseguiu salvar todos. As crianças não sabiam nadar direito. E uma criança de 3 anos acaba morrendo afogada. E 2 dias depois, um dia depois, ou no mesmo dia, o corpo dele foi encontrado numa das praias. Agora não lembro se é da Itália ou da Grécia. E a foto dessa criança marcou o mundo inteiro, saiu em todos os jornais, é fortíssimo. E o pai dela contando a história, né? E é muito forte. Essas pessoas estão refugiadas, elas fogem de guerras, elas fogem de problemas seríssimos, são perseguidos muitas vezes e desesperadamente tentam entrar na Europa para se salvarem, literalmente se salvarem muitas vezes, ok? Aqui é um caso especial que ele mostra até aqui em cima na foto. São 2 países, 2 cidades dentro do Marrocos, Ceuta e Melilla, que são da Espanha, mas são dentro da África. Na época da expansão colonial, a Espanha tomou essas 2 cidades e ficaram para elas. E aí, como dentro da Europa você não precisa mostrar passaporte, a viagem de avião da Espanha, de Ceuta, de Ceuta, né? Ou de Melilla, para a Espanha ou para qualquer outro país aqui dentro da União Europeia, você não precisa mostrar passaporte. Você está saindo, teoricamente, de uma cidade espanhola. Então você está saindo de dentro da Espanha. Assim como da Guiana Francesa, você também não precisa mostrar. Porque a Guiana Francesa pertence à França, então você não precisa mostrar o passaporte. E aí a viagem é muito, muito comum as pessoas tentarem entrar, já criaram um muro para tentar impedir isso, as pessoas invadindo essa cidade para facilitar sua imigração para a Europa. Faça essa atividade, tá? Essa atividade aqui, ela fala do Brexit. O que é o Brexit? Brexit, por causa disso tudo, por causa da xenofobia, uma grande parte da população europeia, e eu vou estar só essa atividade hoje, porque tem muita atividade no plural, tá? É só essa aqui, vou terminar daqui a pouco a aula. Muita população europeia começa a ficar com aversão, xenofobia. Eu falei disso na última aula, contra
esses povos que vêm de fora. Então isso acaba incentivando a saída com que algumas forças políticas, tá, criassem uma campanha para que o Reino Unido saísse da União Europeia. Inclusive, o coordenador de campanha do Brexit teve muita influência, né? É um grupo político que apoiou e também teve muita influência. O foco do Brexit foi muito forte em propagandas de redes sociais, Facebook, WhatsApp, notícias sendo jogadas automaticamente. Muitas delas falsas, fake news. Esse mesmo coordenador, ele tem ligações também com a eleição dos Estados Unidos do Donald Trump, tá? E também existem fortes, mais do que indícios, né? Fortes provas, também com provas, não, evidências. Vou dizer que é prova que ele participou da campanha? Não. Mas evidências por fotos, combinações, a família do presidente atual viajando e tirando fotos e reverenciando esse coordenador dessas campanhas, aqui no Brasil também, tá? Então esse grupo político vem se expandindo dentro da Europa, dentro dos Estados Unidos, no mundo inteiro, beleza? E isso, para você responder essa questão, é fundamental, você entender isso. Só que acho que melhor do que isso, para você responder essa questão, melhor do que eu falar aqui, eu vou apresentar para vocês um documentário. Busquem ele, tá? Eu não consegui botar aqui, até porque o documentário tem 46 minutos, não daria para mostrar aqui para vocês. E também reproduzir vídeo da internet aqui que daria, ao vivo que não dá. Aqui eu poderia gravar e mandar para vocês. Só que 46 minutos aí já é uma aula a mais nossa. Então, busquem esse vídeo para você responder essa questão. Esse vídeo é espetacular. É um documentário da Globo News, tá? Chamado Divina e Maristela. Tá? História do Brexit. Está aqui. Tá ok? Espetacular. Veja, tá? É a história de uma manicure brasileira, né? E uma drag queen britânica, certo? E como a vida dessas duas pessoas, né, ela é modificada pela questão do Brexit, tá? O documentário é espetacular. O documentário ali não parece nada de cena, né, imprópria, por isso estou recomendando, tá? 46 minutos, se você tem uma conta no Globo.com, você vê tranquilamente. Eu tenho, mas não sei porque está dando problema. Ela é espetacular para você ver, tá? Se qualquer coisa, veja também o trailer. Se você não conseguir ver veja o trailer é legalzinho, 1 minutinho, tá? Divina e Maristério, história do Brexit. Busca aí, veja, faça essa questão e faça as questões que estão no plural, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.